Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Muito obrigado por estar iniciando a nossa 21ª hora-aula do nosso curso de Fundações, Teoria e Prática. Vamos falar das estacas pré-moldadas de madeira e está no anexo D. Este anexo estabelece os procedimentos executivos para complementar a seção 8, especificar os insumos, detalhar as diretrizes construtivas. Características gerais. Estacas de madeira são empregadas usualmente para obras provisórias. Se forem usadas para obras permanentes, têm que ser protegidas contra o ataque de fungos, bactérias aeróbicas, termitas e etc. A ponta e o topo devem ter diâmetro maiores de 15 cm e 25 cm, respectivamente. E o segmento de reta que une os centros das seções de ponta e do topo devem estar compreendidos integralmente no interior do perímetro da estaca. O topo das estacas devem ser protegidos por cepos ou capacete menos rígidos para minimizar os danos durante a cravação. Entretanto, quando durante a cravação ocorrer algum dano na cabeça, a parte afetada deve ser cortada. Quando se tiver que penetrar ou atravessar camadas resistentes, as pontas devem ser protegidas por ponteira de aço. Equipamento de cravação. A escolha do equipamento deve ser feita de acordo com a estaca, as suas dimensões, características do solo, condições de vizinhança e peculiaridades local. As folgas do martelo e do capacete não podem ser superiores a 3 cm em relação à guia do equipamento. O formato do capacete deve ser adequado à seção da estaca e possui superfície de contato plana, com encaixes com folga inferior a 3 cm, sendo periodicamente verificados e corrigidas eventuais irregularidades. Suas dimensões externas devem ser compatíveis com o martelo, de forma que a carga transmitida seja centrada. No caso em que a cota de arrasamento estiver abaixo da cota do plano de escavação, pode-se utilizar um elemento suplementar denominado prolonga ou suplemento, com comprimento limitado a 2,5 metros e deve possuir área de seção tal que a impedância do suplemento seja mais próxima possível da impedância da estaca, tal qual definida na norma específica. Quando for usado suplemento, o critério de nega deve ser recalculado, levando em conta a influência do suplemento na transmissão de carga, de energia, entre o martelo e a estaca. O sistema de cravação deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista para sua capacidade de carga sem danificá-la. A cravação é normalmente executada com martelo de queda livre, cuja relação entre peso do martelo e peso da estaca deve ser a maior possível, respeitando a relação mínima de 1. Preparo da cabeça e ligação com o bloco de coramento. Deve ser cortado o trecho danificado durante a cravação ou o excesso em relação à cota de arrasamento. Caso a nova cota de topo esteja abaixo da cota de arrasamento, deve-se fazer uma emenda que resista a todas as solicitações. Controle para verificação e avaliação do serviço. Madeira deve atender a norma tal. A nega deve ser medida em todas as estacas ao final da cravação. Devem ainda ser registrados diagramas de cravação em pelo menos 10% das estacas escolhidas, entre as mais próximas aos furos de sondagem. Então, sempre os furos de sondagem são as referências para a gente controlar a questão do solo.
Sempre que houver dúvida sobre o desempenho das estacas, devem ser feitas provas de carga. Registro de execução. Deve ser preenchido o boletim de controle de execução diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes informações: a identificação do local, operador, executor, data de cravação, identificação do número da estaca, o nome dela, de acordo com o projeto, dimensões da seção, comprimento útil, suplemento utilizado, tipo e comprimento, desaprumo e desvio de locação, características de identificação do equipamento, negas ou repique, no final da cravação e na cravação, quando houver. Especificações dos materiais, deslocamentos e levantamentos de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas, observações relevantes e anomalias de execução, nome e assinatura do executor, nome e assinatura da fiscalização e contratante. Cravadas ou de deslocamento, ainda continuando agora com a bibliografia e o livro, que vamos falar a mesma coisa, mas o capítulo correspondente no livro. Esse tipo de estaca tem sido empregado desde os primórdios da história, entretanto, atualmente há dificuldade para a obtenção de madeiras de boa qualidade, o que tem reduzido sua utilização. Aqui está a estaca de madeira. Basicamente, essas estacas são troncos de árvore cravados à percussão. Elas podem ser executadas abaixo do nível d'água, desde que não haja variação por meio de cravação à percussão, utilizando-se troncos e árvores. As proximidades são definidas em função da limitação do comprimento do tronco e das emendas. Os diâmetros dos troncos, em geral, variam de 20 a 40 centímetros, por causa do processo de inserção, ocasionando vibração no terreno. As estacas de madeira apresentam um sério problema de durabilidade quando expostas à variação das condições ambiente, ou os agentes agressivos, a água, caso não recebam um tratamento adequado previamente à sua utilização. Em São Paulo, tem-se exemplo de reforço de inúmeros casarões no bairro do Jardim Europa, cujas estacas de madeira apodreceram em razão da retificação e aprofundamento da calha do rio Pinheiros. A duração das estacas de madeira é praticamente ilimitada, desde que mantidas permanentemente submersas. Caso contrário, se estiverem sujeitos à variação do nível d'água, apodrecem rapidamente. Exemplo clássico presente na literatura técnica em geral, reconstrução do campanário da igreja São Marcos, em Veneza, no ano de 1902, revelou estacas que, após aproximadamente 1000 anos de serviço, ainda se encontravam em ótimo estado e capazes de continuarem a suportar as cargas atuantes. Foram cravadas em 900 depois de Cristo e reutilizadas. Para evitar problemas de durabilidade das estacas de madeira, visando a preservação das mesmas, são utilizados diversos tipos de tratamento. Entretanto, estes oneram significativamente os custos das estacas. Durante a cravação, a cabeça da estaca deve ser protegida por um anel cilíndrico de aço, a fim de evitar possíveis danos na madeira da estaca, em razão dos golpes do bate-estaca. Sua ponta também deve ser protegida com uma ponteira metálica. As obras marinhas, as estacas de madeira não devem ser utilizadas sem tratamento, hipótese alguma. O topo deve ser protegido durante a cravação. Agora é uma outra bibliografia, vocês vão que vai ter uma certa repetição. É necessário tratamento antifugos, cravação realizada por martelo de queda livre, está aqui o martelo e todas as características tais. Aqui alguns exemplos de foto de estacas tratadas aí. São elementos que já vêm prontos ou são confeccionados no canteiro da obra e são instalados por gravação. As estacas de madeira são troncos de árvore, cravados com bate-estaca, de pequenas dimensões, martelos leves. O tipo de madeira mais utilizado é eucalipto, aroeira e ipê, mais econômicas, fácil de cravação e de fácil transporte, comprimentos máximos